o senhor citou agora no final o Edgar Morin, o Morin, ali no livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, ele diz que só pode existir um cidadão partindo do princípio ecológico. Primeiro temos que ser cidadãos ecológicos. Então, desse ponto de vista, levando em consideração tudo que foi falado, todos os parâmetros, quais ações de educação ambiental que nós podemos fazer, socioeducativas, socioambientais, quais seriam? E como poderíamos pressionar o sistema público, os políticos hoje, o poder hegemônico, sensibilizar mais para apoiar as iniciativas de prevenção, apoiar mais as pesquisas, os estudos, né, que são já bem avançados, como todos os estados, e como a população, o cidadão comum, o cidadão que não tem mesmo acesso à informação, que não tem conhecimento científico, pode se portar diante de todas essas questões, diante de todos os impactos, aumentos de doenças, conforme foi falado aí, o aquecimento do Polo Norte, derretimento de geleiras, aumento do mar, mas que vai afetar mesmo o globo terrestre, muita coisa especulativa, como o cidadão comum pode suportar, e como os educadores, as associações, as agremiações, as pessoas nos bairros, o cidadão, muitas vezes até alienado de toda essa realidade que está acontecendo com o planeta, como nós podemos suportar frente a isso, para batalharmos, trabalharmos todas essas questões debatidas aqui. E parabéns pela sua palestra. Sei que o tempo é muito curto, se a gente tivesse, faríamos uma outra entrevista até para a gente divulgar, para dar dimensão regionalmente a tudo isso que está sendo discutido nesse 8º Congresso Brasileiro de Ecologia. Obrigado. Obrigado pela sua questão. Realmente, a sua colocação demandaria outra conferência, tal a profundidade das questões lançadas. Eu vou ter que ser muito breve pelo tempo, mas diria a você que, se voltarmos mesmo a Morin, que é aquele que você faz alusão, que tem uma obra fantástica, ele também chama a duas perspectivas nessas suas preocupações. Uma é que talvez um dos marcos da mudança do presente seria o fim das chamadas carteiras de identidade nacionais e as carteiras de identidade planetária. Deus soberania. Não precisa ter carteira do Brasil, cidadão brasileiro, é cidadão do mundo. Cosmopolita. Então, no livro Terra Pátria que ele escreve com a Brigitte Kern, propugna pela identidade planetária. Nós somos homens do planeta. Os Estados nacionais que separam, os que nos dão soberania, são utopias que recortam a natureza e que hoje não tem mais como prosseguir. Essa é uma perspectiva que ele fala. E a outra que ele fala também, que vai talvez poder alimentar a resposta para as suas questões, é que nós estamos num momento em que o saber científico é apenas mais um saber. Essa distinção entre o cidadão, o homem comum, aquele que não sabe ler e escrever, que não tem ciência, que não passou pela academia como sendo inferior, é a revelação da supremacia e da arrogância da ciência sobre os demais saberes. Muitos desses homens comuns, a maioria deles, têm um saber tão mais importante que o saber científico, que foi excluído do processo, por não ser científico, quando a ciência se tornou o centro do saber. E é tão evidente hoje essa dissociação que tem que ser colocada por terra, que o patenteamento internacional sobre as bases valorativas da natureza que se tornam recursos está exatamente na base do saber comum, não científico. Esse traje internacional de patenteamento, por exemplo, que a ciência e a técnica dos países desenvolvidos vêm aqui apropriar-se de maneira abusiva do conhecimento das populações tradicionais e que patenteiam depois vem voltar para vender aqui mesmo aquele que patenteou lá, é uma coisa absurda. Você tem visto isso na biodiversidade, na instituição internacional. Quantas e quantas equipes japonesas, americanas e europeias vêm aqui, trazem um presentinho para o primeiro dia, eles são inteligentes, porque parecem que estão comprando, mas chegam às populações tradicionais, aos indígenas, convivem com eles alguns meses, anos, depois dão um presente outro, mas roubam deles o saber, sem eles saber, das suas práticas de conhecimento de plantas medicinais, de tipos de alimentação, de raízes, de peixes, de solos, de onde plantar
levam, patenteiam lá e voltam para vender. A crise mais evidente disso foi no ano passado, quando os japoneses patentearam o cupuaçu, e que virou uma briga internacional sem precedentes, dizendo que eram eles os descobridores da fruta como forma de alimentação, para depois de patenteada, colocar no mercado internacional, obtendo lucros para as empresas japonesas. Ora, como eu vou dizer que a ciência, então, é a grande redentora? Não, o conhecimento tradicional, as populações tradicionais que convivem com essa biodiversidade cotidiana, que conhecem que hoje vale esse capital. Então, eu fico assim pensando, nas suas várias questões, que nos coloca o grande desafio hoje, na realidade, a sociedade, de não dissociar. Eu não tenho que avançar demais no conhecimento científico para depois de ter o conhecimento do senso comum, para dar lições para o senso comum sobre o que ele deve fazer ou não. Aí está a honra nisso, que você tanto faz apelo. Nós não somos donos do conhecimento, nem das técnicas, nós temos um tipo de conhecimento, chama ciência técnica, mas ele não pode se arrogar máximo. Sem as complementaridades com aquele que não é acadêmico, que está na cultura, na tradição, no voz da vida, nós temos gravíssimos problemas de avançar.